A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos iniciando mais uma escola dominical nesse domingo, dia 24 de maio. Nós estudaremos a lição de número 8. A lição de número 8 tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa lição é muito rica, porque traz alguns pormenores que nós vamos aprender nesta manhã. Olha só, o texto áureo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículos número 20. A verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nós temos alguns objetivos hoje, mas antes vamos ler a leitura bíblica em classe que está registrada em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22, também em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, versículo 24 a 26 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O objetivo da lição de hoje, meus irmãos, é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos, e no testemunho dos profetas. E como objetivo específicos, temos três objetivos específicos. Explicitar que, no Antigo Testamento, Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Em segundo lugar, apresentar o fundamento da igreja como doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E, finalmente, em terceiro lugar, refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. É bem verdade que quando falamos da igreja e do templo de ser edificado em Cristo, nós trazemos à memória os fatos narrados na palavra de Deus, que demonstra, por exemplo, o templo dos judeus, lá registrado no Antigo Testamento. E comparamos com o templo do Espírito do Novo Testamento, fundamentado, tendo como base a pessoa bendita de Jesus. Então, vou me valer de algumas anotações que eu fiz nessa manhã, vou me valer também de alguns comentários da própria lição e vamos alternando e construindo juntos uma lição muito apropriada, muito interessante. Mas quero começar já a introdução da nossa lição demonstrando que no versículo 19 fala alguma coisa muito interessante. A promessa do Evangelho era que nós iríamos ser elevados acima dos poderes celestiais. Se nós adentrarmos e percebermos que a transformação, que o revestimento de Deus não é somente um reducionismo da grande obra de Deus, é uma parcela, é verdade, mas o mais essencial é que nós nos tornamos participantes disso, participantes do seu poder emergencial, do seu projeto, do projeto de Deus. Embora a igreja reduza a mero perdão de pecados, reduza a salvação a mero perdão de pecados, nós podemos, e também uma futura mudança de endereço da terra para o céu, eu quero refletir com vocês e enfatizar que isso é apenas uma abertura. É só o começo. Os gentios, eles passam a participar dessas coisas maravilhosas de Deus. O que Deus tem reservado para nós é coisa muito mais maravilhosa do que podemos imaginar.
É coisa tremenda e fantástica. Deus, ele nos inclui, os gentios nos inclui, e agora nos tornamos participantes dessa verdade, dessa promessa, e podemos usufruir futuramente das coisas e dos benefícios de Deus. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de natureza, de criaturas para filhos de Deus. Os gentios, eles participam dessa promessa de Deus, desse elevado grau de conhecimento das vontades de Deus, sendo elevados da degradação do paganismo para as alturas excelsas do conhecimento de Deus, através da pessoa de Jesus. Os privilégios da nação de Israel agora também fazem parte dos privilégios dos povos gentílicos, que foi... os povos foram extremamente odiados no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento, eles estão numa nova situação, numa nova condição. Essa é a exaltação pelo poder de Deus. Esse poder de Deus que nos torna participantes sem o nosso mérito, mas sim devido à sua graça maravilhosa, à sua atitude graciosa, à sua salvação, mesmo estando nós ainda mortos em delitos e pecados. Agora somos salvos. E, uma vez salvos, devemos caminhar pela vereda da santidade que Deus traçou para cada um de nós. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 22, salienta que há uma unidade pretendida por Deus para todo ser humano, para a coletividade, para a humanidade. Essa unidade é uma unidade espiritual da humanidade, conforme se manifesta, como nós conhecemos, no seio da igreja. Essa unidade, irmãos, demonstrada e operada pelo Espírito Santo, que habita no templo humano, que somos nós, que leva a todos a reconhecer o Senhor como seu cabeça, unindo-se a Ele. Ser salvo era previsto no Antigo Testamento. A montagem de toda a estrutura do pensamento demonstra que a nação de Israel ia ser luz para todas as nações. Ou seja, as nações iam ver em Israel o modelo de vida, o modelo de religiosidade, o modelo daquilo que agrada a Deus, mas que para ser participante da glória e da graça de Deus tinha que então renunciar a todos os seus costumes, culturas e religião e adentrar e aceitar como prosélitos no judaísmo. Então a salvação para os gentios era prevista. Mas o que não era previsto e que causou espécie aos judeus é que eles estariam numa nova condição. A condição não mais de gentios, desprezados, mas na condição de filhos de Deus. Os gentios, filhos de Deus, para os judeus isso era uma situação que eles nem poderiam imaginar. Mas Deus elevou os gentios a ser salvos em uma condição de filhos de Deus, que era uma doutrina que era parcialmente conhecida no Antigo Testamento, mas que se aprofundou no Novo Testamento. E aí nós podemos perceber que quando nós fazemos esse comparativo entre o Novo e o Antigo Testamento, nós entendemos o porquê Paulo teve cuidado de falar que nós, a igreja, somos o santuário de Cristo, o santuário de Jesus Cristo, o santuário cristão. Vamos na lição, no comentário da lição. Na parte 1 diz o seguinte: em primeiro lugar, que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Esse é o ponto central da nossa lição nesta aula. Na introdução da lição diz que, por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Efésios capítulo 2, versículo 3 ao versículo 19. O apóstolo Paulo compara esse templo, essa efetivação, essa ação de Deus, essa reconciliação, como um edifício em construção, um edifício em processo. Efésios capítulo 2, versículo 21. A pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Então, por aí nós já temos uma base muito fundamental. Você não pode esquecer que é o ponto central de que Jesus é a pedra basilar da igreja. Ainda na lição, no comentarista,
nós vemos que ele traça um primeiro tópico, que é um edifício espiritual. Essa questão do edifício espiritual, nós deixamos bem claro que ele faz um comparativo primeiro com o santuário judeu para chegar no santuário de Cristo e também para mostrar que nessa construção Cristo é a pedra angular e a pedra angular, pedra principal também. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivo. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros, eu vou mencionar daqui a pouco sobre a questão dos estrangeiros, a proibição dos estrangeiros acessar o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Efésios 2, versículo 14. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e mais, e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico, ele perde sua relevância total e o novo conceito de santuário é apresentado. Então veja a progressão da promessa e da vontade de Deus. Nessa nova comunidade, é muito importante a gente enfatizar, que aí eu volto um pouquinho, um versículo antes, né, da nossa lição, da leitura bíblica em classe, que é o capítulo 2, versículo 19 de Efésios, que diz o seguinte: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Para nós falarmos a nossa lição hoje, é muito importante nós refletirmos um pouco sobre esse versículo. Na nova comunidade, é registrada aqui na lição, que é a nova humanidade, que é a igreja, a nova comunidade espiritual, nela, os gentios estavam longe, distantes, eram peregrinos, sem pátria espiritual fixa. Paulo ele usou de algumas metáforas para poder fazer-nos compreender como que se transforma a ação de Deus e qual era a condição dos gentios nesses casos. Metáfora fisiológica, o corpo. Outra metáfora é a metáfora social, a família. Também ele usa a metáfora da habitação santa, que é o novo templo. Outra metáfora muito importante é a metáfora política, quando ele fala sobre cidadania, e também a noção de comunidade, quando ele fala de cidadãos. Quantas metáforas envolvidas, é importante nós pensarmos sobre isso. Aqui começa com comunidade. Paulo ele tem a preocupação de falar a partir da comunidade, que é a noção de cidadania, posição política frente à pessoa, frente ao Estado, frente a uma autoridade, e vai desenvolvendo até a condição social, que é a família. Então Paulo percebe a evolução da condição do gentio, que era estrangeiro, incluído na comunidade política, agora cidadão, e mais ainda, incluído numa comunidade social, familiar, a família. O propósito de Paulo é enfatizar a unidade dos crentes aqui nesses versículos. Quando a gente percebe que os visitantes vindo do estrangeiro não têm direito de cidadãos, quando nós entendemos isso, o que resta para eles? A sobra. Resta para eles alguma coisinha pequena, mas o grosso dos privilégios e direitos estão relacionados aos cidadãos específicos. Os judeus sempre, eles reduziam, faziam um reducionismo dos gentios a essa posição desprestigiada e vulnerável. Até os prosélitos que aceitavam a doutrina dos judeus eram admitidos, mas com certa suspeita. Eles não tinham um acolhimento como aquele que era nativo, aquele que era judeu de nascença. Havia, na verdade, um ódio contra os gentios. Essa noção de eu contra eles é muito comum na sociedade, na história da humanidade, mas conforme vai evoluindo a sociedade, a partir do olhar cristão, das escrituras, podemos perceber que Jesus ensina a não ter ódio, não deixar o sol se pôr sobre esse ódio, essa desavença que possa existir. Sempre se renovar para dar novas oportunidades de reatar relacionamentos. Então o ódio não pode fazer parte do vocabulário do cristão. Ao contrário, o ódio ele tem que ser desprezado. Embora o controle sobre isso necessita de uma habilidade socioemocional que encontramos através da ação do Espírito Santo em nossas vidas,
é muito importante que cultivemos a cultura de paz, a cultura de acolhimento, a cultura de tolerância, para que todos vejam que somos, de fato, servos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, havia entre os gentios um desprezo por parte dos judeus quando eles estavam se relacionando. Principalmente quando houve uma questão multicultural, eles passaram então a conviver mais juntos, eles passaram a viver mais juntos ali em Jerusalém, uma certa acessibilidade. Então, era um contraste muito grande entre os privilégios dos judeus e o desprezo e a vulnerabilidade dos gentios. Mas, em Cristo, aleluia, aconteceu algo maravilhoso. Esses estrangeiros, esses que estavam distantes, esses gentios desprezados, agora foram revertidos numa nova condição. Ao serem convertidos em Cristo Jesus, eles foram incluídos numa nova comunidade espiritual que nivelou, estava desnivelado, agora nivelou os judeus com os gentios. E ambos foram aceitos por Deus numa condição de direitos, numa condição privilegiada em relação a todos os outros que não tinham Deus como seu Salvador, não tinham Jesus como Salvador. Em Cristo, portanto, os gentios são elevados à condição de cidadãos em pé de igualdade. Oh, glória! Mas agora são elevados ainda a um grau mais alto ainda. A Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. A Bíblia diz que em Cristo nós vamos ser arrebatados e vamos ser assuntos aos céus. A Bíblia diz que isso está reservado para os santos e de lá do céu nós vamos poder governar junto com Cristo. Numa nova condição, longe do pecado, fomos elevados a uma condição espiritual muito maior do que estava preparado para os judeus. Então Deus, em Cristo Jesus, trouxe agora não só os gentios para perto, aqueles que estavam longe, considerados estrangeiros, apátridas, sem pátria, sem direitos espirituais. Agora Jesus incorporou a comunidade cristã, a comunidade espiritual, e denominou de uma sociedade, uma comunidade cristã. Mas não só isso, eles adquiriram o direito de cidadãos, como nós temos como cidadãos brasileiros, mesmo que não sejamos família consanguíneas, temos direitos semelhantes, somos tratados com igualdade diante da lei. Mas Jesus preparou não só essa metáfora política, mas transformou essa metáfora em uma evolução numa metáfora social muito mais íntima, que é a família. Nós somos vistos não só como cidadãos, mas somos vistos como participantes da família. Uma condição social de afetividade, de intimidade, de acolhidos, de aqueles que estão próximos, de amados. É uma família, não só uma família comum, mas uma família santa, espiritual, uma comunidade santa, espirituais, em verdade, não religiosos. Religiosos não são aqueles que são de fora, tentam adentrar na família, mas são sempre aqueles que não querem participar, não querem sofrer junto, não querem se alegrar junto, não querem perdoar, não querem conviver. São aqueles que estão ali intrusos, penetras. Esses são religiosos na comunidade espiritual. Mas aqueles que de fato se entregaram a Jesus, eles então são envolvidos na família, eles são filhos de Deus. Todos aqueles que aceitaram Jesus se tornaram filhos de Deus, pela autoridade do Pai. E essa condição agora coloca eles como membros da família, não como um escravo a serviço da família, não como alguém que foi colocado na família e agora ele tem direitos reduzidos em comparação àqueles nativos. Não, ele foi enxertado, ele foi incluído na família e agora, sendo da família, ele é tratado como filho. Você, querido, é tratado como filho de Deus. Não existe coisa mais maravilhosa. Pecados perdoados, você tem direitos, você tem direito de usufruir da casa de Deus, tem o direito da criança, do filho, a condição de filho, do herdeiro. Não somos meros servos braçais, e sim membros da família de Deus. Somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Percebe que a metáfora usada pelo apóstolo Paulo, ele traz uma condição na qual nós não imaginávamos, nem os judeus mais compreensíveis das Escrituras podiam compreender essa grande verdade. Essa nova doutrina era estranha aos judeus. Paulo continua afirmando
que essa ideia de família sugere a ideia de uma construção de uma casa. Por isso que nós vamos agora para o versículo 20 e adentramos na lição de hoje. A construção da casa. Naturalmente, essa casa é num templo. A habitação do Espírito Santo é o templo. Voltamos agora à nossa lição, ao comentário da Thalissa, quando fala do santuário cristão, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Versículo 22 do capítulo 2 de Efésios. O ensino apostólico lembra Salomão, quando esse reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Atos capítulo 7, versículo 48. Desse modo, os crentes, judeus e gentios, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito Santo habita. Você é o templo onde o Espírito Santo habita. Em que são vocês, eu, nós, somos pedras vivas, somos edifício espiritual. Mas essas pedras, elas são talhadas, preparadas e elas são colocadas no edifício. Mas antes tem uma pedra e esse edifício nós fazemos parte. Nós, como os templos do Espírito individualmente, somos uma pedra nessa casa espiritual, nesse edifício espiritual, onde juntos vamos nos juntando e construindo os muros, vamos construindo a casa, mas tem que ter uma base para colocar essas pedras espirituais mais vulneráveis, mais suscetíveis a equívocos, mais imperfeitas. Tem que ter uma pedra angular perfeita. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. E sobre ele, então, começou-se a construir toda a construção do templo. No Novo Testamento, longe da parte física, nós trazemos essa ideia para a parte espiritual. E na parte espiritual, a pedra angular, a pedra principal, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça da esquina. Salmo 118, versículo 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Marcos, capítulo de 12, versículo 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Portanto, a pedra angular, a pedra principal, é Cristo. A pedra desse novo santuário, no Novo Testamento, é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente, o que ele faz? Ele edifica a sua casa sobre uma rocha. E a rocha sendo firme, vai vir ventos, chuvas, vai combater contra aquela casa. Mas se ela estiver na rocha firme, ela não será abalada. Qual a nossa rocha para construir a nossa casa? Esse templo espiritual, o templo do Espírito. Qual a nossa base? Qual a rocha? A rocha é Jesus Cristo, nosso Senhor. Você está alicerçado, você está construindo a sua casa na rocha que é Cristo Jesus. Se isso é verdade, por que se abala? Se isso é verdade, por que fica ansioso? Por que não confia mais? Vai vir as tempestades, virão a chuva forte, virão os coronavírus, virão as pestes, virão os governos imprudentes, virão as guerras, virão situações inesperadas, mas saiba, você não será abalado, porque você está na rocha, e a rocha é Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso prova em Mateus capítulo 7, versículo 24. Se nós sintetizarmos essa parte, nós vamos, desse tópico, nós podemos sintetizar assim como diz a lição. Em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes não são comparados a um edifício, os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. Quando nós também adentramos agora para compreender a palavra de Deus na sequência da nossa lição, está registrado sobre os fundamentos dos apóstolos,
o fundamento dessa construção, fundamentada no amor, na família, fundamentada na inclusão, fundamentada na afetividade. Essa casa espiritual, ela tem um fundamento que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Há vários escritos teólogos que começaram a pesquisar, estudar. Ora, a Bíblia fala que o fundamento é Cristo. Como agora em Efésios, como em Coríntios, né? Como agora em Efésios diz que o fundamento são os apóstolos e os profetas. Muito simples. O contexto, ele mostra claramente a que se está referindo. Porque uma mesma palavra em contextos diferentes pode ter outros significados. Então, o fundamento em Coríntios fala que a base da nossa fé cristã tem como fundamento principal a pessoa de Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 20 desses versículos, o fundamento que o contexto nos mostra é de que nossa casa é construída sobre os ensinamentos, não nas pessoas em si. Está aí um enfoque diferente. Cristo é a pessoa de Cristo que está baseado no fundamento da nossa fé. Né? Morremos para nós mesmos e Cristo vive em nós. Mas quando falamos do fundamento dessa construção, que é os apóstolos e os profetas, diz respeito aos seus ensinamentos que foram ensinados por Cristo, que foram levados adiante e chegaram ao nosso conhecimento através das Escrituras, através da pregação, através dos missionários que levaram a palavra, venceram, superaram as dificuldades para trazer essa palavra até a gente. Então, qual o fundamento que você pode imaginar? O que ficou descrito? Quem não viveu no tempo de Jesus? Os apóstolos e os profetas trouxeram para nós, os escritores do Novo Testamento, a demonstração de fé, de confiança, na qual nós podemos verificar na história da igreja e muito mais. Então, quando olhamos seus escritos e experiencialmente vivemos a plenitude do cristianismo, quando o viver cristão, quando o Espírito Santo habita em nós e testifica das Escrituras, ou seja, as Escrituras nos faz trazer Deus para nós, e Deus em nós testifica das Escrituras numa sinergia maravilhosa na qual não há descolamento. Qual o fundamento, então, da nossa fé? Os ensinamentos apostólicos, os ensinamentos dos profetas. Vamos voltar a lição um pouco. Qual o conceito de apóstolos que nós podemos entender para saber o que significa tudo isso, para que nós não façamos ou pensamos erroneamente? O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. É o que eu disse há pouco. O apóstolo, ou melhor, o apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Quem foi enviado? Cristo. E qual a missão dos apóstolos? É a natureza da missão de Cristo, ou seja, eles foram enviados para anunciar Jesus. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos de Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Ou seja, eles vivenciaram, eles conversaram, eles sentiram, eles viram. Não é alguém que contou uma história, eles viram tudo isso. Foram testemunhas oculares da morte, do ministério e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o seu fundamento. Então, percebam que não são as pessoas dos apóstolos e dos profetas na qual está o fundamento da nossa fé. São os seus ensinamentos orientados por Cristo, temos como base Cristo. E a nossa vida em Cristo, experiencialmente, está fundamentada na pessoa de Jesus. O Espírito Santo é uma vivência, não é uma falácia, não é um falatório, não é algo que dispersa no ar, não é algo porque alguém escreveu alguma coisa, não. A experiência vivida hoje, a nossa experiência de salvação diz respeito à presença e à pessoa de Cristo colocada em nós pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, o fundamento dos apóstolos e também dos profetas diz respeito ao quê? Vamos falar dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Olha o que diz a lição. Embora não se possa dissociar das pessoas o ofício que ocupavam,
O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Ou seja, eles ensinavam as Escrituras conforme a interpretação que Jesus deu. Não as Escrituras conforme a interpretação do judaísmo, especificamente dos fariseus. Não. A interpretação que Jesus Cristo deu do Antigo Testamento, mas não só, porque as Escrituras naquela época estavam em construção, o Novo Testamento não estava escrito ainda. Então se baseava no Antigo Testamento. E o Novo Testamento? Aí sim, o Novo Testamento está baseado na pessoa de Jesus, a construção da pessoa de Jesus. Então eles ensinavam, os apóstolos ensinavam as Escrituras Sagradas. Atos capítulo 2, versículo 42 diz isso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 também diz isso. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, oralmente, vivencialmente, sendo impregnada pelo Espírito. A palavra de Deus diz que Jesus orientou que o Espírito Santo os iam fazer eles lembrarem dos ensinamentos de Cristo no momento correto, no momento que fosse apropriado. E relembrar significa registrar para saber como agir, porque Jesus não escreveu uma única palavra. A única coisa que ele escreveu foi naquela areia, quando tentava acusar aquela mulher, e perguntou: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra, e começou a escrever. Ninguém sabe o que Jesus escrevia, foi um enigma. Mas naquele momento não tinha o propósito de transmitir para a posteridade os ensinamentos de Cristo, mas o propósito de que ele sabia o que estava fazendo, a autoridade dele não exigia dele ansiedade para resolver aquele problema, ele sabia, ele conhecia o coração daquelas pessoas, e ele aí, despreocupadamente, ele começou então a mexer lá no íntimo, a mexer na consciência daquelas pessoas que acusavam aquela mulher. E eles, ao invés de transferir a culpa dos próprios pecados naquela mulher, eles passaram a ver em si o pecado que eles cometiam. Sabe, meus queridos, quero abrir um parênteses aqui e mostrar uma grande realidade. É muito comum nós estarmos procurando os pecados nos outros para nós nos sentirmos bem e até fazer uma falsa ideia de que somos justos. Jesus não ensinou assim. Jesus, ao contrário, ele falou assim: quem não tiver nenhum pecado, pressupondo que todos pecam. E ele desafiou: atire a primeira pedra. Pela sua própria consciência, sem ser falso. Se você não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E Jesus então demonstrou uma verdade graciosa. Eu não devo transferir e olhar o pecado alheio, mas eu tenho que olhar para o meu interior. E à medida que eu olho para o meu interior, eu vou percebendo o quão falho eu tenho, o quão falho eu tenho sido, o quão pecaminoso eu sou. E a partir daí eu reconhecer que não é pelo meu mérito que eu chego a ser salvo, mas é pela graça de Deus. E também reconhecer que assim como eu erro, muitas pessoas também erram. Assim como eu preciso da graça de Deus, muitas pessoas também precisam. Assim como eu tenho a oportunidade de alcançar o perdão de Deus, muitas pessoas também podem ter a oportunidade de alcançar o perdão de Deus. Então cabe a mim me associar com o meu irmão, me associar com aqueles que estão na mesma condição que eu estou e nos hermanarmos e juntos construirmos uma vida de tolerância, de compreensão, não para permanecer no erro, mas para dar oportunidade de que eu e que você precisamos. A oportunidade que nós precisamos para continuar construindo esse edifício de maneira que nós possamos alcançar a salvação eterna juntos. Não só num degrau onde eu apago a estrela do outro para subir a minha. Na questão espiritual, Deus não vê dessa maneira. E se há alguma coisa que você esteja fazendo e que está indo por esse caminho, saiba, Deus não se agrada disso. Tá bom? Veja bem, assim como os apóstolos receberam diretamente de Cristo essa orientação da parte de Deus, assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, está ali firme, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Os ensinamentos de Cristo não podem ser violados. Existem ensinamentos que, se mexer um pouco, desorganiza toda a fé cristã e passa então a sair da ortodoxia e ir para a heterodoxia, ou seja, a heresia em si, ou seja, desvirtuamento da palavra de Deus, e passa então a compor algo que Deus não aprovou e passa até a negar a Trindade, negar a pessoa de Jesus, negar as Escrituras, desconstruir todo esse alicerce que o próprio Cristo fez com a sua própria vida, demonstrando o seu amor ao dar a sua vida em favor de cada um de nós.
Então, acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas capítulo 21, versículo 33. Se você ver a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, por testemunho ou profecia posterior. Então a revelação bíblica se encerrou? Sim. Do que diz respeito à transmissão da verdade para a suficiência da salvação? Sim. Mas essas profecias que existem hoje, elas têm que ter uma base nas Escrituras, um fundamento dos apóstolos, dos profetas, que são orientados por Cristo, e a partir daí, essa construção para a igreja. A partir daí, então, eu vou entender que o meu sonho, a minha profecia, ou a profecia que fala para mim, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus, senão ela pode ter um problema sério. O fundamento não pode ser violado. As Escrituras não podem ser violadas. E ou você crê nas Escrituras, ou você não crê. Ou você é quente, crê, ou você é frio, não crê. Morno, fica inviável, fica uma situação difícil. Você precisa crer nas Escrituras, porque é ela que conduz a Cristo Jesus nosso Senhor. O ponto 3 ainda do comentário fala sobre o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2, versículo 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição do corpo de Cristo, estava oculto isso, né? Talvez por interesses, aqui entra o etnocentrismo, os judeus querendo ser maior que os gentios, né? É uma situação muito difícil, né? De relacionamento interpessoal, de sociabilidade. Então eles negavam, bloqueavam o acesso das pessoas a Deus, reduzindo a compreensão das pessoas e a condição delas. Em certo momento os judeus falavam assim: nós temos por pai Abraão. Como se dissesse assim, nós somos privilegiados, e quem é você? Olha só, um reducionismo dos outros, que é diferente de si. Não podemos fazer assim. Se há algo diferente no outro, seja por ordem de gênero, seja por ordem de etnia, culturas, seja cor da pele, seja classe social, nós não podemos fazer distinção de pessoas. Tiago nos ensina isso. Não podemos fazer distinção das pessoas. Paulo assegura que esse mistério oculto, que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Capítulo 3 de Éfeso, versículo 4 a 6. Assim, os profetas do Novo Testamento, que falaram inspirados pelo Santo Espírito ou pelo Espírito Santo, como está registrado em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, perfaz o alicerce da Igreja de Cristo. Se eu pudesse sintetizar esse tópico, eu diria o seguinte, como está aqui no comentário: a Igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Meus queridos, vamos entrando agora para o último ponto, terceiro e último ponto: edificados para a morada de Deus. O comentarista ele fala sobre um edifício bem ajustado. Antes de entrar nessa parte, eu quero trazer para vocês a ideia de que o crente que era estrangeiro, que se tornou cidadão e que se tornou parte da família, a condição política, afastado, estrangeiro, política, agora uma condição de comunidade, cidadão, e agora uma condição familiar, social. Quando ele se torna parte da família de Cristo, ele se torna um organismo vivo. Ele não é uma coisa. O outro não é uma coisa, o outro é uma pessoa igual a mim. Ele se torna um organismo vivo. E esse organismo vivo é o lugar dos sacrifícios na casa espiritual. É aí que o sacrifício de Cristo, você vai oferecer o seu sacrifício. Esse sacrifício que é aceitável a Deus. Você, templo do Espírito Santo, ao mesmo tempo uma pedra nessa construção maravilhosa que é o Evangelho, que é esse templo, que é a comunidade evangélica, não físico, que é a igreja de Cristo. Você é uma pedra e ao mesmo tempo um templo. De que é feito o templo? De pedras. Então o que é um templo? É um conjunto de pedras. Do que é feito a igreja? De pessoas. O que é a igreja, então? É um conjunto de pessoas. Então, mesmo separados pelo isolamento social, nós estamos unidos, aleluia,
em espírito, através de Jesus. Estamos assim, ó, construídos, olha só que bonito, construídos juntos, paredes firmes, espirituais. Somos organismos vivos, na qual essa pedra tem pedra em construção, tem pedra nascendo agora, tem pedra que já é madura, tem pedra que está em processo de maturidade, mas são uma construção, um organismo vivo, onde pulsa o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus flui pelo templo que é você e propaga por todos que são templo do Espírito Santo e cria um ambiente de sacrifício onde é manifestado a glória de Deus nessa casa espiritual. Desde a conversão a Cristo, edificado sobre Cristo, que o crente tem como Senhor, o encontro, ele também tem o encontro do sentido da vida. É um ato contínuo, erguer, desenvolver, não há nada estagnado. E todas as graças e virtudes cristãs que nós realizamos individualmente, melhora essa estrutura. Por isso que a sua santificação espiritual, a sua santificação pessoal, é importante para que toda a igreja seja abençoada, para que esse edifício seja bem ajustado. Essa santificação precisa ser vivida de fato. Não somente quando você se encontra com outro templo, vários templos se encontrando, numa estrutura física que é a igreja física, mas mesmo quando você está na sua casa, você continua sendo igreja, e a sua ação ali vai demonstrar e vai fortalecer a estrutura principal, a maior, que é a coletividade, a comunidade, essa família cristã. Então, mesmo distante, você precisa reafirmar o compromisso com Cristo e do seu comportamento. Todos nós somos pedras preparadas para compor o templo, lugar apto para a manifestação do Espírito Santo. O edifício bem ajustado, que segundo o escritor traz para a gente, o comentarista traz, a expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam ser harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado em Cristo, ou ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. O templo santo do Senhor, essa palavra aqui ela é usada para, a palavra usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, ou no tabernáculo, o lugar santíssimo. Então, o templo santo do Senhor é o lugar santíssimo da habitação e manifestação do Espírito Santo de Deus. É em você que é a manifestação do Espírito Santo de Deus. É em você que Deus opera maravilhosamente. Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Porém, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo do Espírito Santo de Deus. Templo santo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso, aleluia, à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 22 e Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo no santo, ou melhor, templo santo no Senhor. Você é templo santo de Deus. Preserve esse templo, cuide dele. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Santo Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 17, versículo 24. Ele reside individualmente dentro de cada um de nós, de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, que é a igreja formada por gentios e por judeus. Para Deus não tem diferenciação. Todos que aceitam em Jesus Cristo como Salvador são salvos e incorporados à igreja de Cristo. A síntese desse tópico demonstra que Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo no Senhor. Chegamos à conclusão da nossa aula de hoje.
A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Não importa quanto tempo você tem de casa e que serve a Cristo. Não importa se são 10 anos, 15 anos, 2 dias, 1 dia, agora mesmo. Não importa. Nós todos estamos em aperfeiçoamento. Não tem perfeito. Enquanto estivermos aqui, estamos aperfeiçoando. Essa é a primeira conclusão que cheguemos. Portanto, precisamos desenvolver mais tolerância, afetividade, compreensão dos erros dos outros, porque também erramos e erramos muito. Então é preciso, então, compreender que estamos em processo de aperfeiçoamento. Na nossa conclusão também, podemos compreender que a pedra angular é o próprio Cristo. Não pode ser substituída essa pedra angular. Não podemos colocar outro fundamento, ou melhor, outra base. A base é a rocha, e a rocha é Cristo. É aonde nós vamos construir a nossa casa espiritual. E, finalmente, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. As escrituras precisam ser preservadas, não destruídas, e nem reinterpretadas a bel prazer. Existem sistemas hermenêuticos e exegéticos nas quais nós podemos interpretar as Sagradas Escrituras. É preciso ser fiel à palavra de Deus, interpretar corretamente, ter princípios que engrandeçam o nome do Senhor. Eu quero também encerrar com uma citação maravilhosa, excelente e expressiva de Adam Clarke, na qual ele diz: a Igreja de Deus, com toda a razão, é declarada uma obra nobre e maravilhosa, verdadeiramente digna do próprio Deus. Diz alguém, nada existe de tão augusto como a igreja, visto que ela é o templo de Deus. Diz outro, nada é tão digno de reverência, posto que o próprio Deus nela habita. Nada é tão antigo, já que os patriarcas e profetas labutaram para edificá-la. Nada é tão sólido, pois Jesus Cristo é o seu fundamento. Nada é mais intimamente unido e indivisível, porquanto Cristo é a sua pedra de esquina. Nada é mais belo, melhor adornado, com maior variedade, visto que consiste de judeus e gentios, de todos os séculos, países, sexo e condições, os filósofos, os mais eminentes eruditos, além daqueles de quem o mundo não era digno, têm feito parte e são parte deste edifício. Nada é mais espaçoso, porquanto se propaga pela terra inteira, incluindo todos que têm lavado suas vestiduras e as têm embranquecido no sangue do Cordeiro. Nada é tão inviolável, porquanto foi consagrada a Jeová. Nada é tão divino, visto que se trata de um edifício vivo, animado e ocupado pelo próprio Espírito Santo. Nada é tão beneficente, visto que abriga os pobres, aos miseráveis, aos aflitos de todas as nações, raças e línguas. Ela é o lugar onde Deus opera seus feitos maravilhosos, o teatro da sua justiça, da sua misericórdia, da sua bondade e da sua veracidade, onde ele é buscado, onde ele pode ser achado, e onde ele pode ser retido com exclusividade. Assim como existe um único Deus, bem como um único Salvador e mediador entre Deus e o homem, e assim como há um só Espírito inspirador, assim também só há uma igreja, onde esse inefável Jeová realiza a sua obra de salvação. A igreja, a despeito de espalhada e dividida por todo o mundo, é apenas um edifício, alicerçado sobre o Antigo e o Novo Testamento, dotado de um único sacrifício, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dessa gloriosa igreja, cada alma crente é um epítome, pois assim como Deus habita na igreja, de modo geral, assim também habita em cada crente em particular, cada qual é a habitação de Deus por meio do Espírito. Vãs são todas as pretensões das seitas e dos partidos, como se fossem grupos privilegiados da Igreja de Cristo. Se não possuem a doutrina e a vida de Cristo, nada são. Tradições e lendas não são doutrinas apostólicas, e as cerimônias espetaculosas não perfazem a vida de Deus nas almas dos homens. A religião cristã não precisa dos ornamentos e das pompas humanos. Ela rebrilha
com a sua própria luz e refulge com a sua própria glória. Mas onde não houver vida e poder, os homens haverão de esforçar-se por produzir uma imagem fictícia, vestida e ornamentada com as suas próprias mãos. Nessa imagem fictícia, vestida e ornamentada, entretanto, Deus nunca bafejou. E isso quer dizer que jamais fará qualquer bem aos homens, impressionando os ignorantes e crédulos com uma espetacularidade vã e pomposa e de esplendor sem vida. Essa fantasia que os religiosos anunciam, epitefada de religião verdadeira, fingida de igreja pelos seus seguidores, lá nos céus é denominada de vã superstição, o símbolo mudo da piedade desaparecida. Fecha aspas. Então, ao contrário do que as pessoas fazem da igreja, a própria igreja é verdadeira, onde manifesta a presença de Deus. Seja você, meu querido, templo do Espírito Santo e pedra nesse conjunto de vários templos na qual nós construímos a igreja verdadeira do nosso Senhor. Deus abençoe, meus queridos. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.